Hoje continuaremos os eventos que se desenrolaram após a grande calamidade. Vamos acompanhar João em meio aos seus novos descobrimentos e aos caminhos que começam a se revelar diante dele. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a sua contribuição. Curta o vídeo, compartilhe e deixe nos comentários suas impressões sobre essa história. Se puder, deixe o hype e inscreva-se no canal para não perder as próximas continuações e os outros acontecimentos que ainda estão por vir. Capítulo 1, parte 1, Corra. João acordou empapado de suor, com o coração disparado e o gosto amargo da raiva ainda na boca. O verão daquele ano estava sufocante. Mas não era só o calor, era o sonho, sempre o mesmo, a grande calamidade. 16 anos haviam se passado, e ainda assim a criatura alada continuava viva em sua memória. Asas cinzentas, penas sobrepostas como lâminas, armadura dourada, partida, esmagada, e no rosto, aquele olhar resoluto. A pele parecia cinza escura. Ou talvez fosse apenas poeira. João piscou algumas vezes, tentando afastar a imagem. Saltou da cama e pegou a carta sobre o criado mudo. O papel já estava amassado de tanto ser relido. Durante anos, ele estudou, pesquisou, perseguiu pistas, qualquer fragmento de verdade sobre aquele dia. Até descobrir algo concreto. Uma organização. Um grupo que, segundo suas investigações, havia encoberto a verdade sobre a grande calamidade. E hoje, ele finalmente encontraria um deles. Talvez encontrasse respostas. Talvez aliviasse a dor que carregava desde o dia em que perdeu quem mais amava. Tomou um banho rápido. Vestiu uma calça jeans. O velho All-Star surrado, camisa preta. Saiu. Após a calamidade, assentamentos como o seu surgiram pelo mundo. Guetos improvisados para os que perderam tudo. Ainda não eram 8 da manhã, mas o termômetro já marcava 40 graus. Na antiga cidade maravilhosa, o calor parecia punição. Depois do evento, o mundo tomou uma decisão simbólica: reiniciar o calendário. Ano 16 depois da calamidade. João morava no Rio de Janeiro havia 2 anos. A cidade também sangrara no ano 0, metade engolida por ondas gigantes. Mas era ali que estava sua pista. Antes das 9, ele aguardava na Praça do Canhão, na antiga Realengo, agora chamada de Novo Centro. O antigo quartel tornara-se sede da prefeitura. O memorial marcava o novo começo, ou o fim. Sentado nas escadas, observava. Ele não sabia o nome, não sabia o rosto, só podia esperar. Então ela surgiu, uma mulher da sua idade, olhos fundos, delineados, bonita, mas cansada. Ela parou diante dele. João sentiu algo familiar, uma presença parecida com aquela de 16 anos atrás. Muito mais fraca, mas estava ali. "Você é o João?" Ele gaguejou. Sim", ela sorriu. "Calma. Eu não vou te devorar." Uma risada leve. Depois, seriedade. "Sou Patrícia, estou na mesma situação que você. Estamos no processo seletivo para... Você sabe." O coração dele acelerou. "Então você encontrou eles e pediram para vir aqui?" Ela confirmou com um leve aceno. Patrícia apertou a mão dele com firmeza e, em seguida, inclinou-se para beijar-lhe o rosto. João corou. Era um cumprimento comum na região. Ele sabia disso. Mesmo assim, não conseguiu evitar o leve constrangimento diante de uma mulher tão bonita. Ela era um pouco mais baixa que ele. João tinha 1,80 m. Patrícia devia ter cerca de 1,67 m. O corpo esbelto revelava disciplina, não vaidade. Olhos escuros, atentos, quase analíticos. O cabelo loiro palha, na altura dos ombros, tinha aquele tom queimado de quem passava tempo demais sob o sol. Não por lazer, mas por rotina. Vestia uma legging preta com um short azul até o meio das coxas. Tênis de corrida branco e preto, já levemente marcados pelo uso.
um top branco deixava o umbigo à mostra e, por cima, um colete azul que combinava perfeitamente com o short. Nada nela parecia exagerado. Tudo parecia funcional. E ainda assim João sentiu o coração acelerar. Não era só beleza, era presença. Mas o momento não durou. Um mendigo aproximou-se. Cabelos desgrenhados, barba suja, roupas gastas, uma garrafa de pinga na mão. Vejo que já se conheceram. O cheiro de álcool fez João recuar e indagar. Quem é você? O homem bebeu, arrotou e sorriu. Sou aquele que você procurava. Um breve silêncio pairou no ar, antes do mendigo voltar a falar. Agora, vamos ao teste. Ele inclinou a cabeça. O teste só termina quando você conseguir fugir de mim. No mesmo instante, Patrícia disparou em direção ao sul. João ficou imóvel por um segundo. Muito bem, murmurou o mendigo. Usar a cabeça e deixar um chamariz. Boa estratégia. Ele estendeu a mão na direção de João. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, medo e por puro instinto. João correu. 1, 2, 3. O homem começou a contar. 10. E então partiu atrás deles. João corria. À frente, Patrícia, alguns metros de vantagem. Ela olhou para trás e ficou surpresa com a velocidade dele. Virou numa rua lateral. Idiota, não me segue, vai para outra direção. João freou por um instante. Esquerda ou direita? Decidiu separar as rotas. Mas algo o incomodava. E se o teste fosse não ser pego? Então um deles falharia. Ou talvez houvesse algo a mais. A presença dos dois era estranha. Lembrava a criatura alada, fraca, distante, mas semelhante. E então, o mendigo surgiu à sua frente. Andando e bebendo. Impossível! João bradou e girou o corpo, forçando o velho All-Star a ranger contra o asfalto e disparou na direção oposta. Sem olhar para trás. O mendigo parou, sorriu e assobiou. Ele é rápido assim, e nem tem controle da aura. Seus olhos brilharam. Interessante. Capítulo 1, Parte 2. Enquanto João corria pelas ruas, desviando de postes, sacolas de lixo e sombras que pareciam se mover mais rápido que ele, em outra parte do bairro, Patrícia diminuiu o ritmo. O ar queimava os pulmões. Ela apoiou a mão na parede de concreto de uma oficina fechada e inclinou o corpo para frente, respirando fundo, controlando o diafragma como Clark ensinara. Inspirar pelo nariz, segurar, soltar pela boca. Ao longe, ouviu o som da linha ferroviária. O primeiro tremor veio pelo chão. Depois, o rangido metálico dos vagões nos trilhos, um estalo ritmado, quase hipnótico. Em seguida, o arrastar pesado do trem cortando a cidade como uma cicatriz viva. Ela fechou os olhos por um instante. Gostava daquele som. Era constante, previsível. Diferente do caos da grande calamidade. O trem passou espalhando vento e poeira. Patrícia abriu os olhos e observou os arredores. Ruas vazias. Um cachorro atravessando apressado. Uma janela batendo com o deslocamento de ar. Sorriu. Dessa vez ele não vai me pegar. A confiança não vinha de arrogância. Vinha de cálculo. Ela havia observado os padrões do mendigo nas últimas semanas. Ele sempre surgia pelo ponto de maior pressão psicológica. Sempre cortava caminho. Sempre antecipava a escolha óbvia. Então, desta vez, ela escolhera o imprevisível. Virou-se. E na esquina, encostado casualmente no poste, estava ele. O mendigo. Dava um gole em sua garrafa como se estivesse assistindo a um espetáculo. Fechou-a com calma exagerada e guardou-a no interior do casaco marrom surrado. Piscou para ela. O sorriso não era largo. Era divertido.
No mesmo instante, Patrícia girou nos calcanhares e disparou, seguindo paralela à linha do trem. O coração voltou a acelerar, não de cansaço, mas de excitação. Ela contava os passos. 1, 2. No quinto, saltou. Pisou no muro lateral como trampolim improvisado. O corpo inclinou 45 graus. A sola do tênis branco e preto encontrou apoio por fração de segundo. Se impulsionou. O mundo virou horizontal. Ela já estava do outro lado. Ao tocar o chão, flexionou os joelhos para absorver o impacto. Não perdeu tempo. Preparava-se para correr novamente quando sentiu o deslocamento de ar atrás dela. E lá estava ele, quase colado. A mão estendida. A distância era absurda. Não havia como ele ter contornado o muro naquele tempo, mas ele estava ali. Patrícia jogou o peso do corpo para trás, num reflexo quase instintivo. O tronco inclinou além do que qualquer pessoa comum suportaria. O centro de gravidade escapou do eixo natural. Um ângulo impossível. A mão dele passou raspando pelo ar onde o ombro dela estivera. Ela caiu para trás, apoiando a palma no chão, girando o quadril e usando o próprio impulso para se levantar novamente. Não pensou. Correu. O mendigo observou a própria mão. Abriu e fechou o punho lentamente. Os dedos ainda sentiam o deslocamento do corpo dela, e ele sorriu. Ela está cada vez mais flexível, e isso é interessante. Ergueu o olhar para a silhueta de Patrícia se afastando. Temos 2 jovens promissores. Estou gostando dessa caçada. A palavra escapou com naturalidade demais. Ele inclinou a cabeça, acompanhando o ritmo dela. O sorriso cresceu, exibindo dentes brancos e surpreendentemente bem cuidados para alguém naquela aparência. Piscou. Então o sorriso desapareceu. A expressão mudou. Algo mais profundo atravessou seus olhos. Ele balançou a cabeça em negação. Não posso me deixar esquecer o foco aqui. A voz saiu mais baixa. Eles são jovens que entraram para a organização. Não inimigos. Fechou os olhos. Respirou fundo. Começou a contar. 1, 2, 3, até 10. Recomeçou. 3 vezes seguidas. Quando abriu os olhos novamente, o brilho predatório havia sumido. Restava apenas a calma calculada do investigador. Com a mão direita, deu 2 tapinhas no próprio peito. Um gesto quase ritualístico. Ajustou o casaco marrom, como se vestisse uma máscara invisível. Puxou a garrafa de pinga. Deu um longo gole. O líquido queimou a garganta, mas ele não fez careta. O olhar se deslocou para o horizonte. Vamos ver o outro jovem. E então ele desapareceu do ponto onde estava. Não houve salto. Não houve corrida. Apenas não estava mais ali. Ao longe, Patrícia ainda corria. Ela sentia, não ouvia, mas sentia. Como se o ar atrás dela tivesse intenção. Como se o mundo observasse. E pela primeira vez naquele treino, percebeu que não era apenas uma fuga. Era um teste. E talvez ele estivesse medindo algo que ela ainda não compreendia. Eles acreditavam que estavam correndo, que era apenas um teste, um treino, um desafio imposto por um superior excêntrico. Mas o que eles ainda não compreendiam é que cada passo desperta algo adormecido. A grande calamidade não foi um fim, foi uma abertura. João sente, Patrícia intui, e o homem que os observa já sabe que o destino não os persegue, ele os molda, e quando perceberem isso, não estarão mais fugindo, estarão escolhendo. Eu observei o início, e continuarei registrando o que virá, porque algumas histórias não nascem para serem esquecidas. Elas nascem para transformar mundos. E quanto vocês, obrigado pela visita. Sua presença traz brilho às nossas histórias. Nos vemos no próximo capítulo.